É dia de Flu nesse Dia das Mães, a gente tem várias notícias importantes para trazer sobre o Fluminense. Teve uma declaração polêmica de um titular do Flu, tem um possível reforço para a partida de hoje, tem também a lista de relacionados, provável time do Flu que pode ter mudança, e a gente também vai falar sobre categoria de base. Teve um jogaço ontem pelo Sub-17 e tem um moleque de Xerém que está se destacando muito no futebol europeu. Muita coisa do Flusão nesse vídeo aqui, então desde já eu te convido a deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta vamos falar muito do Flusão. Vou começar esse vídeo aqui falando da molecada de Xerém, porque ontem teve partida pelo Campeonato Carioca Sub-17. Nona rodada do torneio, Fluminense enfrentou o Botafogo. O tricolor esteve escalado com Daniel Bruno, Arthur Rian, Fábio, Gustavo e Richard Wendel, Peter, Pablo, Naran, Sony Anderson, Wesley Natan e JP Gomes. Destaque dessa partida ali é justamente o Wesley Natan fazendo seu primeiro jogo pelo Sub-17 em 2025. Ele que já até estreou pela equipe profissional do Fluminense e vem jogando na equipe Sub-20, por mais que tenha idade de Sub-17. O Wesley Natan tem jogado muito bem, meio que já pulou essa categoria e já é parte do time Sub-20 tricolor. Por se tratar de um clássico e tudo mais, ele desceu ali para o Sub-17 para tentar ajudar a equipe tricolor. E essa partida foi super movimentada, o Botafogo saiu na frente do placar, mas acabou que o jogo ficou em 4-4, né? O Fluminense vira, o Botafogo revira, o Fluminense empata, o Botafogo sai na frente de novo e o Fluminense, no finalzinho da partida, consegue esse empate. Eu tenho aqui os gols do Flu para mostrar para vocês aqui na tela. Ó. Primeiro gol foi esse aí, o Peter tocou para o Naran, trouxe para a direita, bateu rasteirinho no canto, empatando o jogo para o Fluminense. Depois disso, cruzamento na área, Sony Anderson subiu mais que todo mundo de cabeça, virou o jogo para o Flu. Botafogo eventualmente empatou e virou, e aí teve esse gol. Ó, o Luiz Miguel tentou a finalização, a bola ficou viva, o Wesley Natan empatou de novo para o Flu. Botafogo de novo passou à frente no finalzinho do jogo, bola na área, o toque para o meio e o Fábio empatou no último minuto para o time tricolor. A partida terminou no tempo normal, 4-4. Eu digo no tempo normal por quê? Porque pelo regulamento do Campeonato Carioca Sub-17, quando existe um empate no tempo normal, o jogo vai para a disputa de penalidades, e aí quem ganhar nos pênaltis ganha um ponto extra. E o Fluminense acabou levando a pior, perdeu por 5-4 na disputa de pênaltis para o Botafogo, nesse jogo super movimentado. Com esse resultado, o Fluminense acabou fazendo só um pontinho na partida, ficou estagnado ali em quarto lugar, com apenas 21 pontos na competição, mas o Wesley Natan aparecendo, se destacando, fazendo gol, também destaca o Naran, outro jogador de seleção Sub-17 do Fluminense, também marcando gol nessa partida, e o time, por mais que tenha mostrado essa fragilidade defensiva em tomar 4 gols do Botafogo, mostrou também, de certa maneira, uma grande capacidade de reação, né? Saiu atrás, virou, tomou a revirada, empatou de novo, o Botafogo mais uma vez para frente, a gente novamente conseguiu reagir para empatar essa partida. Agora eu quero falar de um moleque de Xerém que não para de se destacar. Esse aí a gente conhece muito bem, é um ídolo do Fluminense. Infelizmente, por conta de como funciona o futebol mundial, o mercado do futebol, não pôde fazer a carreira inteira por aqui, foi vendido e está no Wolverhampton da Inglaterra. Eu estou falando do André, que fez uma partida de muito destaque, mesmo na derrota por 2-0 contra o Brighton. O André registrou a partida com mais desarmes na sua carreira. Ele teve 8 desarmes nesse jogo. Se liga nesses números aqui absurdos do André que o portal SofaScore levantou aqui pra gente. Ele deu um passe decisivo nesse jogo. Ele acertou 65 dos 71 passes que ele tentou durante o jogo, ou seja, ele teve um aproveitamento aí de 92%, que é algo realmente estrondoso, tá? De acerto de passes.
Nos passes longos, ele tentou 6 ao longo do jogo e acertou 5. Isso aí é 83% de aproveitamento, algo também muito bom. Acertou 2 dos 3 dribles que tentou, 67% de acerto. Ou seja, números muito bons mesmo com a derrota da sua equipe. Ele ganhou 11 duelos ao longo da partida, recuperou 11 bolas, além dos 8 desarmes ao longo do jogo. Teve uma nota SofaScore de 7,5 nessa partida. Repito, o Wolverhampton perdeu esse jogo para o Brighton, mas mesmo assim o André conseguiu se destacar e muito. Vale lembrar, né, quando ele chegou no Wolves, né, ele está terminando agora a primeira temporada completa por lá. Quando ele chegou por lá, o time estava mal das pernas, mas conseguiu dar uma reagida. O André tem sido titular absoluto da equipe, um grande destaque. A torcida do Wolverhampton realmente adora o seu futebol, conseguiu se firmar em muito por lá e assim, né, não é nenhum absurdo dizer que não vai demorar muito, não sei se vai ser nessa janela agora do meio de ano, né, que é a janela de verão da Europa, que é a mais movimentada, mas não vai demorar muito para o André sair do Wolverhampton para uma equipe maior do futebol europeu. Tá realmente jogando muita bola, mais um cracaço que a gente formou em Xerém. E esses números que eu trouxe aqui foram levantados pelo SofaScore, parceiro oficial da Central Fluminense. Para saber desses números, outros números, todos os jogadores do futebol mundial, também receber notificações em tempo real de todas as partidas do futebol diretamente no seu celular, é só baixar o aplicativo SofaScore de maneira gratuita. O link para você baixar está no comentário fixado desse vídeo. É só clicar lá para você baixar o aplicativo e ficar sabendo sobre tudo o que acontece com o futebol mundial. Logo mais tem Atlético Mineiro e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. A gente tem muita coisa para falar desse jogo aqui. Eu quero começar falando da arbitragem, tá? A gente tem a informação de quem é o árbitro responsável por comandar essa partida. Vai ser o Ramon Abate Abel, que é da Federação de Santa Catarina. O histórico do Fluminense sob o comando desse árbitro é de 12 jogos, com 4 vitórias do Flu, 5 empates e 3 derrotas, um aproveitamento bem mediano, 47,22% de aproveitamento. Mas a última partida que ele comandou do Flu foi uma vitória nossa, e aliás, uma vitória muito importante. Foi o nosso jogo na última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, em que a gente venceu o Palmeiras lá no Allianz Parque por 1-0, aquele gol do Kevin Serra, no jogo que salvou o Fluminense do rebaixamento. Aliás, uma vitória do Fluminense em gramado sintético, coisa que a gente vai visitar novamente hoje lá contra o Atlético Mineiro. E justamente sobre o gramado sintético teve uma declaração do Samuel Xavier aos amigos do Jornada 1902, logo na chegada do time a Belo Horizonte, que não foi bem recebida por grande parte da torcida. Eu mesmo, vendo essa declaração, me incomodei muito com o discurso adotado pelo nosso lateral direito. Se liga aí na declaração do Samuel Xavier. Acho que a gente fez uma semana boa de treinamento, né? Claro que tem essa questão do sintético, né? Que não é favorável para a gente, é sempre para a equipe que já está acostumada com isso, né? Por mais que eles vão estrear o gramado deles, mas já tem jogadores, muitos ali, que já jogavam em clubes que já jogavam no sintético, né? Mas enfim, acho que cabe a nós fazer a nossa parte, né? Entregar o máximo, até porque também conseguimos um bom resultado no ano passado no Allianz Parque, né? Uma vitória, então a gente é capaz de fazer um bom jogo amanhã e conseguir essa vitória, que vai ser importantíssima para manter a gente na parte de cima da tabela. Tá aí então a declaração do Samuel Xavier, né, falando das dificuldades de jogar num gramado sintético. Assim, eu particularmente, tá, não gostei nem um pouco dessa declaração. Verdade que no final ele relembra esse jogo, né, que justamente foi apitado pelo Ramon Abate Abel, em que a gente vence o Palmeiras lá no Allianz Parque, mesmo com o gramado sintético. Mas ele já começar falando, né, antes da partida, de gramado sintético é muito difícil, etc e tal, é algo que, para mim, pelo menos, já vem incomodando, e muitos tricolores, né, eu vejo também incomodados com isso, porque a gente sabe que o Fluminense tem um retrospecto horrível na grama sintética, e a impressão que eu pelo menos tenho, né, e muita gente que eu converso também, é de que o time já entra meio que com esse aspecto de derrotado em partidas do gramado sintético. Olha, a gente tá jogando no sintético, é muito difícil, é como se uma vitória do Fluminense nesse tipo de piso fosse um milagre. Não é assim que tem que funcionar, né? O Samuel fala sobre isso e, aliás, um argumento muito fraco, já que ele mesmo cita, né,
que esse vai ser a estreia do gramado sintético da Arena MRV. Então, assim, não é como se o time do Atlético estivesse super acostumado, jogando lá o tempo todo, tendo ótimos resultados nesse tipo de piso. Vai ser o primeiro jogo deles. Aí ele cita ali, não, porque ele já tem outros jogadores que estão acostumados a jogar em gramado sintético. Bom, o Fluminense contratou o Canóbio agora, que jogou anos no Atlético Paranaense, que também era gramado sintético. Então, por esse lado, a gente também tem jogadores acostumados. Então, assim, por mais que eu reconheça, tá? Existe, claro, uma dificuldade de jogar no gramado sintético, não é a mesma coisa. Se você me perguntar a minha opinião pessoal, eu acho que não deveria existir gramado sintético em futebol profissional, deveria ser somente grama natural, até por conta da questão das lesões e tudo. Mas, cara, infelizmente, é uma realidade no futebol brasileiro. Agora já tem a Arena MRV também, tem o estádio do Atlético Paranaense, que caiu para a segunda divisão, mas tem o Allianz Parque, tem o estádio do Botafogo, enfim, teve a União Espanhola, que a gente jogou, que também era grama sintética, uma realidade cada vez mais ampla aqui no futebol brasileiro e sul-americano também. Então o Fluminense precisa se adaptar, o Fluminense precisa arrumar uma maneira de conseguir lidar com isso. Tá? Até teve uma informação trazida pelo Gabriel Amaral, nosso amigo do Jornada 1902, do Raiz Tricolor também, que ilustra bem essa questão do gramado sintético, e eu acho que ele explica muito a insatisfação que os torcedores do Fluminense têm com essa questão. Porque o Fluminense parece que não faz nada, a impressão que dá é essa, tá? Desculpa, eu sei que o Fluminense com certeza faz alguma coisa, mas a impressão que passa pra gente é que o Fluminense não faz nada para tentar lidar com esse tipo de piso. O Gabriel Amaral trouxe pra gente a informação de que o próprio Atlético Mineiro, né, treinou 2 vezes essa semana na Arena MRV, para os jogadores começarem a se acostumar com o novo gramado sintético do estádio. E aí existe uma mudança que a CBF implementou e, por regulamento, o Fluminense pode solicitar um treino no estádio, nesse sábado, né, ontem ele poderia ter solicitado, mas o clube não quis requisitar esse treino. Né? O Fluminense poderia, o Atlético Mineiro seria obrigado a ceder o gramado ali para o Fluminense fazer um treino, justamente para tentar se adaptar um pouquinho mais a esse tipo de piso. E aí o Gabriel traz que são 2 motivos. Que treinar nas dependências do adversário, de acordo com ele, né, ficaria um pouquinho mais complicado para o Fluminense fazer treinos mais específicos, tipo de bola parada, saída de bola e tal, já que, né, poderia ter uma observação ali do próprio Atlético Mineiro e ver o que o Fluminense está preparando. E a outra questão, claro, aí beleza, foi por uma questão de logística, né, jogadores do Fluminense, o time teria que ter viajado na sexta para Belo Horizonte, vários jogadores estavam chegando na própria sexta lá de La Paz, né, jogadores que foram relacionados, como por exemplo Kevin Serna, estavam chegando de La Paz, onde já jogaram a partida de quinta-feira. Mas você vê, o Fluminense não tem essa possibilidade, né? Ok, esse jogo fica um pouquinho mais complexo, mas tem a possibilidade de treinar, ainda mais quando joga no Rio de Janeiro, no Engenhão, tem a possibilidade de treinar lá no gramado sintético e opta por não treinar por N motivos. A gente já falou aqui, né? Poderia ter um dos campos do CT, colocar lá a grama sintética para fazer trabalhos específicos, ou se não quiser botar no CT, lá em Xerém tem um campo de grama sintética, o Fluminense poderia levar o time para lá para treinar perto da época de jogo contra equipes que jogam nesse tipo de piso para se adaptar. O Fluminense acaba não fazendo, e a impressão que passa é que fica nessa, de olha, o gramado sintético é muito difícil. Que pena, e é isso, vamos jogar no gramado sintético, se a gente arrumar um empate, tá bom, se arrumar uma vitória, maravilhoso, e bola pra frente, se perder faz parte. Parece que é uma desculpa já pronta para esse tipo de piso, e isso naturalmente irrita muito o torcedor tricolor. Deixando um pouco agora de lado a questão do piso e falando dos jogadores que viajaram para essa partida, a gente tem aqui a lista de relacionados do Flu para esse jogo. Vale lembrar, tá? Isso aqui é uma lista completa com 25 nomes, e daí 2 jogadores vão ser cortados. Geralmente um goleiro é cortado, mais um jogador de linha. Essa informação também foi trazida pelo Gabriel Amaral, que está lá cobrindo com o pessoal do Jornada em Loco esse jogo em Belo Horizonte. Goleiros relacionados: Fábio, Vitor Eudes e Marcelo Pitaluga. Laterais: Guga, Samuel Xavier, René e Gabriel Fuentes. Zagueiros: Thiago Silva, Thiago Santos, Manuel, Inácio e Freitas. Volantes: Nonato, Martinelli, Bernal e Hércules. Meias: Lescano, Ganso e Renato Augusto. E atacantes: John Arias, Keno, Serna, Canóbio e Everaldo. Então, já aproveitando até esse gancho, né, falar um pouquinho sobre o Thiago Silva, retornando à relação do time do Fluminense. Confesso que essa informação me pegou até um pouco de surpresa, não imaginava o Thiago Silva voltando nesse jogo, ainda estava ali, né, voltando a treinar com bola com o elenco tricolor, e ainda entra essa questão da grama sintética. A gente sabe de toda a preocupação que o Fluminense tem com a grama sintética. Na época que o Felipe Melo jogava aqui, o Felipe Melo raramente jogava em grama sintética, Marcelo raramente jogava em grama sintética, justamente pela preocupação dos jogadores sofrerem algum tipo de lesão nesse piso. E aí o Vitor Lessa trouxe uma informação justamente sobre essa opção de relacionar
o Thiago Silva. De acordo com o jornalista, o Renato Gaúcho, técnico do Fluminense, no primeiro momento não queria levar o Thiago Silva para esse jogo, né? Muito provavelmente por conta da questão do gramado, para não correr um risco do jogador acabar tendo algum problema físico. Mas, de acordo com o Vitor Lessa, o próprio Thiago Silva insistiu muito para viajar com a delegação e jogar essa partida. Então, a relação do Thiago Silva foi uma coisa que partiu do próprio jogador, de falar, não tem problema, eu posso jogar assim e vou ter condições. Agora, a questão é, será que o Thiago Silva vai ser titular nesse jogo, ou você vai ficar no banco de reserva, vai entrar no segundo tempo, ou apenas viajou com o elenco? Essa informação a gente ainda não tem, né? Tem que ver a escalação feita pelo Fluminense, isso aí vai sair uma hora antes da partida, mas fato é que o Renato Gaúcho relacionou o Thiago Silva viajou normalmente para Belo Horizonte. Uma situação que chama a atenção, por outro lado, é de um jogador que não viajou, tá? Até o momento a gente não tem essa informação da razão pela qual ele não foi relacionado, mas o Lima está fora da relação de hoje, né? O Lima não viajou com o elenco tricolor, já não havia viajado na quinta-feira contra o San José, mas aí beleza, estava poupando o time, a gente parte do princípio de que o Lima estava sendo poupado também. Mas para esse jogo de hoje contra o Atlético Mineiro, o Lima também está fora da relação. Não se sabe o motivo, se foi uma lesão, se foi uma opção técnica do Renato Gaúcho, né? Vale lembrar, agora o Renato Augusto voltou, né? Então talvez essa vaga aí que o Lima jogaria era a vaga do Renato Augusto. Tem que ver se foi uma opção do treinador ou se foi alguma coisa física. O Fluminense costuma postar um press kit, né? Divulgar para a imprensa um press kit algumas horas antes do jogo, ainda não foi divulgado. Quando for, se tiver alguma informação sobre o Lima, com certeza a gente vai atualizar vocês nas redes sociais da Central Fluminense. Então já fica de olho lá, né? @perfil da Central, tanto no Twitter quanto no Instagram. A gente vai atualizar vocês sobre essa situação do Lima. E aí, quais são as prováveis escalações para essa partida? Eu quero começar falando um pouquinho aqui do Atlético Mineiro, do nosso adversário. Tem alguns desfalques, claro, para esse jogo, né? O técnico Cuca não pode contar, por exemplo, com o Arana, tem uma lesão muscular na coxa direita, o Lianco tem uma lesão muscular no adutor da coxa esquerda, o Gabriel Menino, foi até bastante especulado no Fluminense no começo do ano, está com uma lesão no ligamento colateral medial, e aí os jovens Cadu, cirurgia no joelho direito, e Caio Maia, também cirurgia no joelho direito, fora da relação. Por outro lado, o Alan Franco teve uma contusão óssea, mas existe a possibilidade dele retornar pelo menos à lista de relacionados nessa partida contra o Fluminense. Quem é certo de voltar é o Hulk, ficou 2 jogos de fora ali, fazendo um trabalho físico, voltará a ser titular nessa partida de hoje, que marca o retorno do Atlético à Arena MRV já depois de algum tempo. Portanto, a provável escalação do Atlético tem o Everson, Natanael, Igor Rabelo, Vitor Hugo e Júnior Alonso, Fausto Vera, Rubens e Gustavo Scarpa, lá na frente, Hulk, Rony e Coelho. No time tricolor, por outro lado, o Gabriel Amaral trouxe para a gente a informação de que o Renato testou uma variação tática na equipe tricolor. De acordo com o jornalista, o técnico do Flu fez um teste, sacando o Paulo Henrique Ganso do time e colocando o Facundo Bernal como titular. Nesse caso, portanto, o Fluminense iria com 3 volantes no meio-campo, o Bernal ali fazendo esse primeiro homem de meio-campo, Martinelli e Nonato com um pouco mais de liberdade para chegar na frente, e o Paulo Henrique Ganso iria para o banco de reservas. Lá na frente, Canóbio segue no time titular, mesmo com o Keno sendo relacionado contra a Aparecidense. Foi o último jogo que o Keno foi relacionado. Ele foi o titular, dava aquele indício de que ele poderia tomar a posição, mas por conta de desgaste físico não foi relacionado depois contra o Botafogo, e aí contra o São José lá em Oruro, Keno também não viajou. Mesmo assim, o titular, a tendência é que o titular seja o Canóbio. Nesse sentido, a provável escalação do Fluminense tem o Fábio no gol, Samuel Xavier na direita, a zaga com Inácio, Freitas e o Fuentes lá na esquerda, e aí essa dúvida no meio campo, né? Se vai ser o Bernal fazendo esse primeiro volante ao lado do Martinelli e do Nonato, ou se vai ser ainda Martinelli e Nonato com o Paulo Henrique Ganso na armação. Lá na frente, Arias, Canóbio e Everaldo é quem tem jogado nessa ausência do Germancano. Fica a dúvida também sobre o Thiago Silva, né? Se o Thiago Silva vai ter condições de ser titular nessa partida. Nesse caso, ele provavelmente entraria na vaga do Inácio, visto que antes dele se machucar, estava formando a dupla de zaga titular com o Freitas. Então, fica essas duas dúvidas, né? Se vai ser Ganso ou Bernal no meio campo, e se o Thiago Silva volta a ser titular na zaga tricolor.
torcedor do Flu. Essas eram as informações para trazer para vocês sobre o jogo do Flusão de logo mais contra o Atlético Mineiro. Agora eu quero a sua opinião. Você está confiante do Fluminense conseguindo um bom resultado lá em Minas Gerais? Fluminense conseguindo uma vitória? Então comenta aqui embaixo o seu palpite para esse jogo. Quanto vai ser Atlético Mineiro e Fluminense? Bota aí pra gente trocar aquela ideia. Já vou soltar meu palpite. Eu acho que hoje o Fluminense consegue um empate em 1-1. Não vejo. Espero estar errado, né? Mas eu não acho que o Fluminense vence esse jogo, não. Mas acho que a gente consegue sim um empate. O Atlético Mineiro é um time que ainda oscila bastante na temporada. Acho que a gente consegue um empate ali em 1-1. Gol do Fluminense marcado pelo John Arias. Gol do Atlético Mineiro marcado pelo Hulk. Também aposta bem segura minha, né? Hulk metendo gol pelo Atlético e o Arias metendo pelo Fluminense é uma aposta bem segura. Mas enfim, o meu palpite é esse. 1-1 nesse jogo. E o seu? Comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.